Fala, moçada! E aí, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Estamos aí, pessoal, mais um dia, né? Hoje aí, 29 de maio, sexta-feira, né? Que nem dizia aquele povo faceiro no alambique, sextou, né? Sextou na caneta, galera. Vamos botar pra cima e vamos estudar, pessoal, beleza? Pessoal, hoje vou dar sequência na nossa disciplina, tá? Patologia geral. Comigo aí, professor Ederson Witz, tá? Eu vou trabalhar com vocês hoje, pessoal, um tema novo, tá? Lembrando, pessoal, que tudo isso são sequências, tá? São sequências de informações que nós precisamos entender um pouco lá, que começa desde a parte introdutória, né? Lá na parte de anatomia humana, para fisiologia, então é uma sequência, tá? Bioquímica, é um complemento de informações, tá bom? Então hoje, pessoal, nós vamos. Na última aula nós falamos sobre as hemorragias, né? Que são também distúrbios hemodinâmicos, tá? Hoje eu vou continuar falando de distúrbios hemodinâmicos, tá? A palavra distúrbio, pessoal, é um mau funcionamento, tá? E a palavra hemo refere-se a, né, líquido, né, sangue, né? E dinâmico refere-se ao movimento, tá? Então, esse movimento do sangue, pessoal, ele pode resultar em alterações, como, por exemplo, a perca desse sangue, que nós já vimos, né? No caso, quando o sangue ele sai desse compartimento fechado, que são os vasos sanguíneos, nós temos uma situação, né, de hemorragia. Quando nós temos essa condição em que, né, parte de substâncias do sangue também sai, isso também é um distúrbio, né, hemodinâmico, tá? Então esse é o nosso tema de hoje, tá, pessoal? Então nós vamos falar sobre o edema e se der certo nós vamos partir para o próximo tópico aí, tá bom? Eu acho que a gente vai falar mais de um tópico hoje aí, vamos ver como é que vai ser o rendimento dessa aula de hoje aí. Beleza, galera? Então, edema, pessoal, o edema, pessoal, é um tipo de distúrbio hemodinâmico também, tá? Como nós vimos aí, né? Se nós considerarmos o sangue, pessoal, né? O sangue ele é composto por várias substâncias aí, né? Então, se eu pegar aqui a minha caneta mágica, né? E fizesse aqui um tubo de ensaio, né? Um tubo de ensaio, olha que lindo, que tubo top, né? Eu colhesse aqui o sangue de alguém, esse sangue ocupasse mais ou menos esse volume aqui. Então, o que nós temos aqui, pessoal? No sangue, tá? Foi feita a coleta do sangue. Então, nós temos uma parte, né? Que eu vou pintar ela de amarelo aqui, né? Que é a parte dos glóbulos brancos. Professor, o senhor é burro, né? Por que o senhor não colocou branco? Porque eu quis o amarelo, tá? Então, são os glóbulos brancos, né? As células brancas, né? Que nós chamamos de leucócitos. Nós temos aí, pessoal, uma outra parte. Deixa eu mudar a minha cor da minha caneta aqui, galera. Né? Que são os glóbulos vermelhos, tá? Né? Então, essa parada aqui são os glóbulos vermelhos. E eu tenho, pessoal, essa outra parte aqui, né? Que eu vou colocar, vamos ver se dá o branco. Ó, essa parada aqui, né? É o nosso plasma, tá? Então, basicamente, pessoal, no sangue nós temos aí o plasma, né? Quando a gente fala em plasma, pessoal, compreenda o que é a parte líquida, tá? A água do sangue, tá? É claro que aqui tem bastante proteínas, né? Tem substâncias inorgânicas, como por exemplo sódio, potássio, cálcio, né? Magnésio, fósforo, fosfato, zinco, vitaminas, né? Tem um monte de parada aqui, tá? Então, essa porção aqui é a porção do P do plasma. Essa porção aqui é a porção das células vermelhas, tá? Nós chamamos aí de, eu vou colocar aqui o H de hemácias, tá? Ou eritrócito, que é a mesma coisa. E essa parte amarela são os glóbulos brancos, tá? Vou colocar o L aqui de leucócitos, tá? Então, professor, e as plaquetas? Está no meio aqui. E o fibrinogênio? Está aqui, né? E as
e os demais tipos de célula estão aqui, galera. Então, nós temos aí vários elementos figurados também, né, nessa solução aqui, beleza? Então, o sangue aqui, ele está no tubo de ensaio, mas a gente podia misturar isso aqui, né, e colocar ele dentro do vaso sanguíneo. O que é o edema, pessoal? O edema, né, é a condição em que a parte do líquido ela se projeta para fora da célula. Agora, imaginamos que isso aqui é um vaso sanguíneo. E a gente sabe que próximo dos vasos sanguíneos, o que nós temos aqui? Onde os vasos sanguíneos vão levar sangue para quem? Para células. Então, se eu tenho célula aqui, galera, o que está acontecendo na parada aqui? Então, eu tenho a célula e eu tenho o espaço entre as células. Esse espaço aqui é chamado de interstício, tá? Ou espaço intersticial. Então, o interstício é o espaço entre as células. Professor, as células não ficam grudadas? Não, existe um espaço entre elas. Como que é o nome desse espaço? Né? Espaço intersticial ou interstício, tá bom? E aí, pessoal, percebam que nessa condição nós temos aqui um líquido que também fora da célula. Então, olha que loucura. Essas paradinhas que eu estou colocando aqui, imagina que é líquido, tá? Ah, tem líquido fora da célula? Sim. Como é que é o nome desse líquido? Líquido, né, intersticial. Aonde que esse líquido fica? No interstício, né? Então, é muito simples de entender isso aqui, tá? Então, tem um líquido entre as células, que é o líquido intersticial, e esse líquido está num espaço que é chamado espaço intersticial, tá? Ou interstício. Beleza? Então, o que nós estamos entendendo aqui, pessoal? Que aqui dentro do vaso sanguíneo, que agora virou um vaso sanguíneo, né? Aqui dentro desse vaso sanguíneo, desse capilar sanguíneo, existe um líquido. Como que eu chamar desse líquido? Sangue, ok? E fora do vaso sanguíneo também possui líquido. Como que é o nome desse líquido aqui nesse caso? Esse líquido é chamado líquido intersticial. Então nós já entendemos algumas coisas. Então, o que é a hemorragia que a gente viu na parte anterior? Eu tenho uma abertura aqui, né? Eu vou desenhando aqui, vou riscando, no final não dá para entender porra nenhuma, né? Então, o que é a hemorragia? Imagina que abre aqui, ó, nesse vaso e começa a derramar sangue, sair sangue aqui, ó. Então, o que é hemorragia? Hemorragia, né, é o derramamento do sangue. O sangue sai do seu compartimento de origem, que é o capilar, o vaso sanguíneo, né? Qualquer tipo de vaso. E ele é projetado para fora. Aí a gente viu que tem classificação interna, externa, né? Capilar, né? Arterial, venosa, cardíaca. Então depende da ótica que eu for visualizar lá, né? Então, galera, o que acontece? Isso é o que nós vimos na aula passada. E o que é o edema? O edema, pessoal, é a saída desse líquido aqui, tá? Agora, né? Que líquido é esse? O que está saindo aqui basicamente é o plasma. Ah, professor, mas peraí, pode sair vitamina junto? Pode. Pode sair proteína junto? Pode. Então, pode ter junto aqui. Aí, dependendo do que está saindo, vai ser o nome do tipo de líquido, que a gente não vai falar agora. Aqui, nesse momento, eu queria que você entendesse, pessoal, que a saída, né, de todos os componentes, ou seja, plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, vitamina, plaqueta e tudão, né, saindo todo o sangue, nós chamamos de hemorragia. Saindo, né, aqui, basicamente, o plasma ou a grande parte de água, né, e se acumulando nesses compartimentos, ou seja, nesse interstício, isso aqui é chamado de edema, tá ok? Então, o edema é a saída desse líquido, tá, do vaso sanguíneo para o espaço intersticial, tá? Basicamente é isso, pessoal. Eu vou aprofundar um pouco durante o decorrer dessa aula aí, para que vocês possam evoluir aí em informações, tá ok? Então, a priori, é essa parada aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nós já entendemos aqui, ó, no meu desenho fica muito claro, né? Mentira, né? Mentira. Então, o que é o edema, pessoal? Como nós vimos, é o aumento anormal de líquido intersticial dentro dos tecidos. Lembra que
essas células vão formar tecido. Lembra? Células se unem e formam tecido, tecido forma, né, um órgão, o órgão forma um sistema e os sistemas vão compor o organismo aí. Então, é uma cascata, tá? Então, o edema é o aumento anormal. Professor, por que é um aumento anormal? Porque existe um volume de líquido que nós consideramos como normal, pessoal. O que é o líquido normal? Diariamente, pessoal, nós temos aí a saída aproximadamente aí de 3 litros, tá? Aproximadamente de 3 litros de água, tá? Esses 3 litros de água, pessoal, eles são diariamente levados, né, pelos vasos linfáticos, tá? Então, olha só, galera. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que é normal sair água daqui. É normal sair solutos daqui, né? Substâncias sair daqui. É normal, pessoal, sair vitaminas aqui, tá? Porém, esse volume de líquido, né, que vai sair é um volume que o corpo é capaz de transportar, que em média é 3 litros diários aí, tá? Professor, mas peraí, quer dizer então que sair, vamos pôr uma setinha aqui. Se esse líquido sair para cá, ele vai cair no interstício? Vai. E do interstício, o que acontece, pessoal? Esse líquido, ele tende, tá, a vir para outro vaso aqui. Ficou muito ruim esse desenho, né? Põe uma coisa escura aqui para ver se tava ruim. Agora parece que piorou, né? Então, o que vai acontecer com esse líquido, pessoal? Normalmente, esse líquido ele vai, ó, vir para esse cara aqui, ó, que nesse caso é um capilar linfático, tá? Isso aqui, capilar sanguíneo, tá? Então, o capilar sanguíneo é o caminho comum. A parte do líquido que está passando pelo sangue, uma parte dela, né, em torno de 3 litros por dia, pessoal, isso é muito pouco, né? É muito pouco considerado o volume que passa pelo corpo, em torno de 9 mil litros por dia. Desses 9 mil litros que passa circulando pelo corpo, em torno de 3 litros, né, desse líquido, ele vai ser transportado para cá, ó, né, por esses capilares linfáticos, e ele vai retornar de novo para a circulação sanguínea, tá? Então, galerinha, compreendam que o edema é um aumento anormal desse líquido intersticial, ou seja, é um volume muito maior do que os 3 litros diário no adulto aí, tá? Beleza? E aí, professor, como que pode ser chamado o edema, pessoal? Pessoal, o edema é uma condição em que popularmente é conhecido como inchaço, tá ok? Popularmente, né, nós chamamos aí de inchaço, tá? Talvez se você falar para alguém aí, o indivíduo está com edema, opa, peraí, né? O mais conhecido é o tal do inchaço, beleza? Existem outras nomenclaturas aí, né, que vai variar da onde é o inchaço, da onde foi o edema, tá? Por exemplo, pessoal, o edema, se for localizado no tórax, tá? Ele é comum, né, chamado de hidrotórax, tá? Então, a palavra tórax é a sua localização. E a palavra hidro, que é um prefixo, refere-se a água. Então, ao pé da letra ficaria água no tórax, tá? Hidrotórax, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar nessa condição, tá? Que pode acontecer, tá? Às vezes o indivíduo, ele acaba tendo, por exemplo, uma perfuração, né, por arma de fogo, arma branca, né? E ele acaba tendo uma coleção, né, uma eliminação de líquido, tá? E esse líquido, claro que aí também pode ter a presença do sangue, né, junto, né? Aí fica um hemotórax, né? Mas algumas situações o corpo não atinge um vaso de grande calibre, então mais o líquido que nós temos ali entre a pleura, como nós já estudamos, né? Esse líquido chamado de líquido pleural, ele passa da pleura
e ele acaba se acumulando ali, né? Ou seja, mais líquido acaba se acumulando nesse espaço pleural, tá? Uma fratura de costela, por exemplo, né? Então, é uma condição que vocês podem encontrar, tá ok? Então, quando vocês verificarem esse termo, né, hidrotórax, tá? Lembre-se que hidro refere-se à água. Mas que água que nós estamos falando aqui, pessoal? A água que nós estamos falando aqui é a água referente ao plasma, tá? Então, gravem essa parada aí, tá ok? É referente ao plasma. Captaram? Beleza. Então, vamos que vamos. E aí, pessoal, nós temos também o hidrocárdio. Aqui a linha, pessoal, de raciocínio é a mesma, tá? A linha de raciocínio é a mesma. A palavra hidro refere-se à água, tá? A palavra cardio refere-se ao coração, tá ok? Então, cardio refere-se ao coração. Aí você fala, mas peraí, o coração pode acumular água? Pessoal, aqui nós estamos falando, né, ó, observem aqui, ó, nos tecidos, tá? Então, qual que é o tecido do coração? O tecido do coração, né? Como nós sabemos, né? O tecido do coração, ele é o miocárdio, tá? Então, o miocárdio é a parada, né? Que acaba se acumulando. Mas como que ele acumula no miocárdio? Nós sabemos, pessoal, que entre o miocárdio, né, e o pericárdio, né, nós temos ali, pessoal, uma condição, né, um espaço que é chamado espaço pericárdico, né, e esse espaço pericárdico existe um líquido chamado líquido pericárdio. Então, em algumas situações, um traumatismo, né, uma infecção, pode fazer com que esse espaço pericárdico acabe tendo uma ruptura, né, ou ainda, pessoal, em condições de um infarto, pode acontecer que os capilares lá, por ter uma obstrução, aumenta a pressão ali e o líquido acaba se acumulando na parede muscular, tá? Então isso pode acontecer. Assim como eu falei, o hidrotórax, pode acontecer um acúmulo ali naquele espaço pleural, pode acontecer também lá no edema agudo de pulmão, ou seja, acumular água lá nos alvéolos, né? Então essa condição também pode existir, pessoal. Beleza? Eu acho que vocês conseguiram compreender, tá bom? Eu não sei se eu tô falando muito rápido, né? Ou se a minha voz está muito devagar. Às vezes eu começo a falar e acho que que tá filé. E é a hora que eu vou ver, coitado, os alunos estão falando, meu Deus, eu não consigo anotar. Beleza? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então vamos lá, pessoal. Então nós entendemos que o líquido pode acumular também no coração. Beleza? Vamos lá. A hidrocefalia, pessoal. O que é a hidrocefalia? A hidrocefalia é uma condição em que existe, pessoal, a presença de água, né? Ou seja, água do plasma lá no céfalo, né? Céfalo vem de cabeça, né? Então, lá na região do encéfalo, tá? Então, existe um espaço, deixa eu ver aqui se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, observa essa parada aqui, galera, ó. Opa! Coloquei um monte de coisa aqui, né? Ah, professor, é muita coisa, eu sei, galera. Não tá fácil para ninguém. Então, eu queria muito tirar, aí deu certo. Então, moçada bruta, deixa eu tirar esse
Acabou aqui também, o lóbulo da ínsula. Vou nada, não vou conseguir não. Não vou conseguir mostrar, pessoal. Eu vou pegar a internet aqui, quero ver se eu não mostro para vocês. A internet minha tá naquele naipe. Então observem aqui, vou ver se eu acho uma imagem aqui da internet, senão eu vou ter que abrir o meu material aqui. Aqui, ó, pronto. Então, pessoal, observem aqui, ó. Caramba, aqui, ó, que dá para ver. Então, vocês conseguem observar aqui, ó, que existe esse espaço aqui, ó. Isso aqui é chamado de quarto ventrículo, tá? E esse canalículo aqui que está descendo, ó, entre o mesencéfalo aqui, ó, aqui no meio existe um espaço. Esse espaço aqui se chama aqueduto cerebral, né? Ou aqueduto de Sylvius, ok? Esse aqueduto cerebral, né? Vou ver se tem uma imagem melhor, não vai dar para ver esse mesmo. Então, o aqueduto cerebral, pessoal, é esse espaço, né, que existe aqui comunicando o terceiro ventrículo, que é esse cara, com o quarto ventrículo, que é esse cara aqui. Tá ok? Então, existe uma condição em que ocorre uma obstrução desse ducto, né, desse canal aqui. E aí, professor, o que vai acontecer? Como aqui em cima, ó, nós temos o segundo o plexo coroide, né, do segundo ventrículo, formado pelas células ependimárias. E aqui em cima nós temos o plexo coroide aqui do terceiro e aqui do segundo ventrículo. O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos produzir o LCR, que é um líquido, né, que é produzido no cérebro, chamado líquor cefalorraquidiano, né, ou líquido cérebro-espinhal. E aí esse líquido ele acaba não conseguindo descer e circular pelas meninges, né, que são as barreiras hematoencefálicas. E aí, professor, aí ele vai começar a se acumular na cabeça. E o que vai acontecer com o indivíduo? Né? Hidrocefalia. Vamos ver se a gente mostra uma foto aqui para vocês. Olha, pessoal, o tamanho da cabeça. Ok? Então, ocorre esse inchaço aqui, ó, da cabeça. É muito doido, pessoal, isso aqui. Tá? Isso é comum acontecer em crianças, né? A não ser no adulto que exista aí existe aí um tumor, né? Aí ele acaba podendo causar também. Só que no adulto, como os ossos já vão estar soldados, né? Isso acaba resultando na morte da pessoa se ela não procurar ajuda rápido aí, tá bom? Tá, minha aula não é de hidrocefalia, mas já que a gente está falando aqui, eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então vamos que vamos, pessoal. Então, a hidrocefalia é o acúmulo de água, né, no encéfalo. Ah, professor, mas só pode acontecer por aquela questão ali de obstrução do aqueduto cerebral? Não, ela também pode acontecer, pessoal, por exemplo, um processo traumático, né, no encéfalo, como por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, um tumor, pode acontecer ali, a gente viu no processo inflamatório lá nos tipos de necrose, né? Aquela necrose gordurosa que a gente viu. Pode acontecer em caso de aneurisma, né? Então várias outras situações aí pode resultar nesse acúmulo aí, tá bom? O hidropericárdio, pessoal, o hidropericárdio seria o acúmulo no pericárdio, tá? Ou seja, lá naquele espaço específico, como eu disse para vocês. O hidrocárdio, pessoal, seria o acúmulo mais nas células miocárdicas, tá? E o hidropericárdio seria, né, o acúmulo lá no espaço pericárdio. Então, hidroágua, pericárdio, espaço pericárdio. E o hidroperitônio, pessoal, é isso aqui, ó. O hidroperitônio é o famoso ascite, né? Nós chamamos aí, né? Então, o hidroperitônio, lógico, pode ser nessa condição ali também, né? Ou também pode ser também na questão de esquistossomose, algumas doenças resultantes de parasitas, tá, pessoal? Ali na região do intestino, né? Ó, o esquistossoma maçônia aqui, né? Ele pode resultar nessa parada aí também, tá bom? Eu queria mostrar isso aqui, ó. Então, professor, mas espera aí, toda a situação vai ser? Não.
tá? Aqui é uma formação, né? É uma formação, mas em criança, principalmente de baixa renda, né? Que tenha essa condição de parasita, pode resultar naquele acúmulo ali. Beleza? Então vamos lá. Tô só controlando que hora que é aqui pra... Eu vou dividir o vídeo em duas partes hoje, tá bom? Duas partes de 37 minutos e meio, eu imagino. Vou tentar fazer perto disso. Tá? Então, o hidroperitônio é o acúmulo de água lá no espaço peritoneal, tá? É o espaço que nós temos ali revestindo ali uma parte do nosso intestino, tá? Ou seja, ele vai ficar ali na verdade na parede do abdômen, tá? Ele vai separar a parede abdominal ali, beleza? E a anasarca, pessoal, o que é a anasarca? A anasarca, não sei se dá para vocês verem aqui, mas a anasarca é uma condição de edema generalizado, tá bom? Então, se eu tenho localmente, por exemplo, se você olhar esse cara aqui, o que está acontecendo? Ele tem um edema no abdômen. Você pode ver que o braço dele está normal. Se você olhar esse caboclo aqui, ó, você vai ver que uma das mãos dele está inchada, então ele está tendo edema local. Agora, se você observar, deixa eu ver aqui no final aqui se tem alguma, vou mostrar para você aqui. Opa, aqui, ó. Esse cara, olha o braço dele, galera. Olha a barriga, olha mesmo. Então esse cara ele está inchadão por completo. Ah, professor, aquilo ali é banha. Pode não ser, pessoal. Pode ser realmente uma condição patológica, né? Como eu disse para vocês, um edema aí. Beleza? Então, o que é o anasarca? A anasarca é o edema geral, ou seja, generalizado. E o edema é um processo, né, anormal do líquido local. E a anasarca é generalizado, tá? E grave, tá? E ele vai acabar cometendo todo o corpo, como eu disse para vocês. Ou seja, todos os capilares ali vão acabar perdendo mais líquido do que o normal e ele vai acabar se acumulando pelo corpo ali. Beleza? Sussa? Então vamos nessa. Os líquidos corporais, pessoal, que eu queria passar para vocês alguns dados para que vocês pudessem... Eu podia, pessoal, só ir passando o slide aqui lendo, né? Como vocês... acho que já receberam professores que faz isso aqui, ó, tá? Então seria bem rápido. Eu acho que o meu slide deu 15 ou 16 slides, né? Então, ó, pronto, acabaria. Mas não, né? Não vou fazer assim, pessoal. Vou explicar para vocês. Então, em cima desses material aqui, nós vamos falar, tá? Então, os líquidos corporais. Vamos entender um pouco aí. O ser humano, ele possui, né, em torno de 60% de líquido. Tem gente que fala 70, 65, então a média é essa parada aí, tá? Desse líquido corporal, pessoal, que nós temos aí, aproximadamente 2/3 estão dentro das células, tá? Como assim dentro das células? Tá aqui, galera, ó, tá aqui dentro, ó, dentro dessas células aqui, ó. 2/3 desse líquido, tá? Isso vai dar para uma pessoa aí de 70 quilos, né? Em torno aí de 24 quilos, salvo engano. 26 quilos, tá? Não me recordo exatamente, né? Porque eu não me preocupei em gravar esses números aí. Mas se eu não me engano é mais ou menos isso, né? E o restante, professor, né? O outro 1/3, ele vai estar no espaço, né, extracelular, ou seja, 2/3 está dentro das células e o outro 1/3. O outro 1/3 está fora da célula, tá? Só que fora da célula é no vaso sanguíneo? Só aqui não. Então, aqui dentro do vaso sanguíneo tem líquido? Tem. Então, está dentro desse 1/3. Ok? Mas não é só ali. Nós dividimos aí esse 1/3 em duas partes. Que é o líquido intersticial. Ok? O líquido intersticial, que é esse líquido que está aqui, ó, entre as células, né? E os outros 20% é um líquido plasmático. Na verdade, aqui nós podemos inserir, pessoal, nós podemos inserir aí também, não só o plasma, né? Só o líquido que está no sangue.
Nós podemos inserir aqui o líquido que está lá no espaço pericárdico, aquele líquido que está nas articulações sinoviais, né, chamado líquido sinovial. Nós podemos incluir aquele líquido que está entre as estruturas pulmonares ali, né, as pleuras, que nós chamamos de líquido pleural. Nós podemos incluir o líquido que está entre as meninges e lá entre os ventrículos cerebrais, que nós chamamos de líquor cefalorraquidiano. Tá? Então, o líquido que está lá na nossa cóclea, né, a nossa endolinfa. Então, existem, pessoal, vários outros locais que nós temos líquidos, tá? Então, nós podemos separar dessa forma aí. Só que a maioria está entre as células, tá ok? Então, galera, olha só essa imagem. As células, elas estão banhadas, elas estão mergulhadas em líquido, tá ok? E esse líquido é chamado líquido intersticial. Fechou? Eu acho que vocês já viram isso, né? O LIT, né? O LIC, né? Intracelular. Eu acho que eu não sei se eu comentei com vocês isso. E o LEC, né? Líquido extracelular, né? Essa parada aí. Então nós sabemos de onde que tem o líquido aí, tá? Esses líquidos, pessoal, eles vão sofrer pressões, tá? Se vocês pegarem e forem pesquisar aí, tá? Existe um cara chamado Ernest Starling, tá? Esse cara, lá em 1896, pessoal, esse cara identificou um desequilíbrio, né? Ou seja, ele calculou qual seria os fatores que favoreceriam a esse controle, ou seja, por que o líquido fica no vaso sanguíneo é a mesma quantidade que sai, ó, você pode observar, ó, a mesma quantidade que sai é a mesma que volta, tá? Salvo, pessoal, na verdade é errado eu falar isso que eu falei, né? Não é a mesma quantidade, mas é proporcionalmente uma quantidade bem semelhante. Essa diferença que eu falei para vocês, que durante um dia vai dar em torno de 3 litros, essa diferença vai ficar no líquido intersticial e vai ser puxado por esse cara aqui, ó, que é pelos vasos linfáticos, né? Principalmente ali, como eu disse para vocês, os capilares linfáticos. Então, compreendam, pessoal, aqui que nós temos, né, um mecanismo para controle desse fluido, tá? E esse mecanismo, essas forças, elas vão teoricamente se somar através aí das forças que nós chamamos de forças de Starling, tá? Então, professor, quais são essas forças, né, que nós chamamos de forças de Starling? Nós temos 4 forças, tá, pessoal? Nós temos aí a pressão capilar, tá? Essa pressão capilar também é chamada de pressão oncótica, tá? Então, quando vocês olhar esse nome aqui, é a mesma coisa, tá? A pressão capilar e a pressão oncótica. Beleza? O que a pressão capilar está fazendo? Ou a pressão oncótica, pessoal? Ela está resistindo, né? Ela está resistindo a força, né? Na verdade, pressão capilar ou pressão hidrostática. Só corrigindo aqui, tá? O que eu falei. Então, a pressão hidrostática, o que a água está fazendo aqui dentro? A água, ó, ela está empurrando para fora o líquido. Em outras palavras, o sangue está circulando aqui, só que a pressão do sangue está sempre empurrando o vaso para fora, para todos os sentidos, tá? E aí, essa força dessa água empurrando esse líquido, pessoal, para fora, essa pressão é chamada de pressão capilar ou pressão hidrostática, tá? Essa pressão é X, eu não sei qual que é, que depende do vaso, depois eu vou mostrar uma imagem aqui com algumas pressões para vocês observar, tá? Então, o que nós entendemos aqui até o momento? Que existe uma pressão que empurra a água, o líquido para sair. Então, essa pressão é chamada de pressão hidrostática, né? Que é a pressão capilar aqui. Beleza? Só que em contrapartida, pessoal, existe uma pressão trazendo esse líquido para dentro. Então, qual que é essa pressão? Essa pressão, pessoal, é a pressão oncótica, né? Ou chamada também de pressão coloidosmótica do plasma, tá? Olha que nome bonito, né, pessoal? Então, o que importa aqui para vocês saberem? Importa vocês saberem que existe aqui dentro o líquido circulando,
esse líquido está se chocando com a parede do vaso, nesse caso um capilar, e empurrando para tentando sair, tá? Em contrapartida, aqui dentro, pessoal, lembra que eu falei para vocês nessa imagem aqui, que aqui dentro tem várias proteínas plasmáticas, tá? Então, aqui dentro tem um monte de proteínas que estão atraindo, como se fosse um ímã. Então, o que essas proteínas vão fazer aqui, pessoal? Imagina que essas bolinhas aqui são proteínas, tá? Plasmática. Essas proteínas estão puxando a água que está aqui fora para dentro, tá? Então, ela está atraindo água, tá? Como que se chama essa pressão que puxa a água que está fora para dentro? Se chama pressão coloidosmótica do plasma ou ainda pressão oncótica, que é a mesma coisa, tá bom? Então vocês viram que, imaginem aqui, vamos falar em valores, né? Vamos imaginar que esse capilar aqui, durante um dia, vamos imaginar, ele, do sangue que passa por ele, 100 ml sai, né? Ele consegue, ele empurra a parede do vaso. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas entre as células existem espaços, tá? Então deixa eu pôr uma imagem aqui, ó. Então aqui existem espaços, tá? Esses espaços, pessoal, né, que são os espaços interendoteliais aí, esses espaços aqui, ó, eles deixam uma quantidade de água sair, tá? Então, imagina que esse vaso saiu 100 ml de plasma, né? Ou seja, de água, melhor dizendo, né? Que o plasma tem várias substâncias, né? Então, saiu 100 ml de plasma. E aí, pessoal, o que que acontece? Imaginem que essas proteínas que estão aqui dentro, como elas atraem partículas, né, substância, ela atrai líquido, né, como se fosse uma esponja. Quando você pega uma esponja seca e coloca ela num pouco de água, ela não absorve água, é mais ou menos assim, tá? Imaginem assim. Então, o que que vai acontecer? Essas proteínas plasmáticas, elas vão atrair aproximadamente, vamos colocar em 99 ml, né, por dia de, de plasma. Ah, professor, então quer dizer que saiu 100 e voltou 99 sim. E esse excesso, olha para onde que ele vem, pessoal. O que sobrou vai ser transportado pelo líquido linfático. Então, se a gente considerar os dois aqui, aproximadamente deu quase a mesma coisa, né? Nós podemos arredondar, falar que o mesmo que saiu foi o mesmo que entrou. Agora, pessoal, não é somente essas duas pressões, nós temos outras duas pressões aí, tá? Aqui no líquido intersticial, nós temos também uma pressão, o líquido também está empurrando contra o vaso. Ou seja, está tendo esse sentido. E essa pressão em que o líquido intersticial ele vai contra, né, os espaços interendoteliais faz com que uma parte desse líquido entre. Tá? Como é que é o nome dessa pressão? Pressão do líquido intersticial. Tá? É a pressão que o líquido intersticial faz, né, contra esse vaso aqui. Beleza? E uma parte dele, como eu disse, vai conseguir entrar. Agora, nós temos também aqui no plasma várias proteínas plasmáticas. Então, eu vou colocar essas bolinhas aqui, ó. Vou colocar essas bolinhas aqui e nós vamos considerar essas bolinhas como, né? Nós vamos considerar essas bolinhas aí como proteínas plasmáticas. Beleza? E essas proteínas plasmáticas, o que que elas fazem? Elas vão atrair, pessoal. Elas vão atrair para o plasma líquido. Então, em outras palavras, nós vamos ter aqui, ó, atração. Vamos tirar de dentro do sangue líquido, né? Ou seja, plasma, para esse local. Como que é o nome dessa pressão que vai atrair água para o interstício? Chamado de pressão coloidosmótica do líquido intersticial. Então, nós temos duas pressões plasmáticas. Uma dentro do sangue, que é a coloidosmótica do plasma, e uma dentro e uma puxando, né, para o líquido intersticial, que é a pressão coloidosmótica do líquido intersticial. Então, em outras palavras, a mesma pressão, a mesma quantidade de líquido que o interstício consegue jogar para dentro do capilar vai ser aproximadamente a mesma que as proteínas conseguem puxar de líquido de dentro do capilar para o interstício. Então, nós vamos ter aqui um equilíbrio
Esse equilíbrio, pessoal, é chamado de forças de Starling, tá? Então é isso que está representado aqui. Esse excesso de pressão, pessoal, de líquido, o que ele vai fazer? Ele vai ser transportado pelos capilares linfáticos e depois ele retorna lá no tronco, né, na região lá entre a veia cava, entre a veia jugular, né, e a subclávia, ele vai retornar através do ducto torácico para a circulação sanguínea. Beleza? Então, as pressões em equilíbrio são essas, tá? Isso é o normal, tá? Essas pressões são chamadas pressões ou forças de Starling. Pressão hidrostática ou capilar, chamada, né? A pressão coloidosmótica do plasma, ou chamada de pressão oncótica. A pressão do líquido intersticial e a pressão coloidosmótica do líquido intersticial. Todas essas pressões são antagônicas. Duas que faz sair e duas que faz voltar, e isso é um equilíbrio constante no nosso corpo aí, beleza? Eu vou dar um stop aqui e já vou começar a outra aula só para separar aqui em duas partes, beleza, galera?